Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, para você que ainda não me conhece, sou o pastor Arlindo Pessoa, esposo da missionária Eliane Pessoa e pai do Rony. Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, a quem nós já enviamos o nosso abraço, os nossos cumprimentos. E quero destacar aqui que esta semana a nossa igreja está aniversariando, fazendo 49 anos de fundação e nós estamos aqui em festa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e aqui já fica o convite, se você quiser, deseja participar conosco no dia 9, sábado, nós estaremos ali na Assembleia de Deus Central de Bom Sucesso, que é presidida pelo pastor Lauri Franco Vilas Boas, pois o nosso templo é pequeno, não comporta todas as pessoas e o pastor nos cedeu, a sua igreja, o templo ali para nós fazermos o nosso evento. Você é muito bem-vindo a estar cultuando juntamente conosco. Hoje nós vamos estudar a temática cultivando a convicção cristã. Esse é o assunto que nós vamos extrair conteúdo daqui e compartilhar com você, para que você aplique na sua sala de aula domingo que vem, juntamente com os seus alunos. Então fique atento, pegue água, pegue café e não saia daí. Compartilhe com seus amigos e você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Acione lá o sininho de notificação, faça o seu comentário dentro do que você assistiu e compreendeu do vídeo e também não esqueça de deixar o seu like. Deixando o seu like, esse aplicativo, essa ferramenta vai compreender que esse trabalho é relevante e vai compartilhar com várias outras pessoas. Isso significa dizer que várias outras pessoas serão abençoadas. Então vamos para a nossa lição de hoje que diz assim, o texto áureo fala: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Paulo falando aos Tessalonicenses. A verdade prática diz assim, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e defesa da fé em tempo de adversidades. Ou seja, o que é convicção cristã? O que seria convicção? O que é uma pessoa convicta? Uma pessoa que tem convicção de algo. Isso é racional, mas ao mesmo tempo é algo acima da razão. Por quê? É assim, as coisas que compreendemos racionalmente são as coisas comuns, aquilo que se pesquisa, aquilo que se estuda, que está dentro do campo da pesquisa, dentro do campo científico, no sentido de estudo, nós vamos compreender, vamos estudar dentro da nossa razão, que é comum a todo, nós vamos compreender. Mas só que quando se trata das coisas sobrenaturais, as coisas que acontecem no céu, no habitat de Deus, Deus fala com o homem aqui na terra, então apenas para alguns é compreendível, ou seja, Deus dá e algumas pessoas compreendem, porque isso está acima da razão. E quando esta pessoa absorve esse algo que está acima da razão do que é racional, aquela pessoa fica tomada de um conhecimento e de uma convicção. Então tudo que for falar aqui na esfera, ou tudo que seja falado aqui na esfera racional, tudo que falar aqui jamais vai tirar essa pessoa da convicção que essa pessoa teve, porque ele recebeu ou ela recebeu esta palavra, essa instrução, essa orientação, essa mensagem, essa afirmativa de algo muito mais excelente, de algo muito maior, veio do céu, veio de uma esfera que está além da nossa capacidade humana, aquilo que o servo de Deus diz assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer desceu o coração do homem, isso é o que está para ser revelado para nós. E o profeta Isaías diz que os
teus pensamentos, Deus falando, os meus pensamentos, palavras de Deus, são mais alto do que os vossos pensamentos, ou seja, são coisas sobrenaturais. Recebendo o homem essas coisas sobrenatural, o homem fica convicto daquilo que lhe foi falado, e nada do que for falado aqui na esfera natural, na esfera racional, vai desviar essa pessoa. Então esse é um homem convicto, essa é uma mulher que tem convicção, porque já recebeu uma única palavra, né? E ali já foi convencida, agora é convicta daquilo que acredita, daquilo que crê, daquilo que busca, daquilo que procura, cativa, cava, busca para que aconteça, para que alcance, né? A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 ao 12. Leia isso em casa porque é muito importante você ler todo esse texto. Vamos lá. Apresentação da nossa lição de hoje. A apresentação é com os seus respectivos objetivos e diz assim, ó. Primeiro aqui é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Segundo, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível de modo que glorifique a Deus. Terceiro e último é reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Esses são os três objetivos aqui divididos em três tópicos. O primeiro tópico é convicção espiritual. O indivíduo que tem convicção espiritual é aquele que chega até o seu objetivo, até o seu destino, porque tem convicção. Aqueles que não têm convicção espiritual, eles param no meio do caminho, porque as coisas, as mensagens no campo espiritual, às vezes elas são absurdo para quem vive uma vida só aqui no natural, na razão, no racional. Porque eu já falei anteriormente que mensagens de Deus, no habitat de Deus, são coisas mais elevadas, acontecem coisas mais elevadas. E uma vez falado para o homem aqui na terra, que é finito, que é natural, né, que é racional, às vezes eles não compreendem. Precisamos entender e insistir com a mensagem de Deus para estas pessoas. Entendam que, para nós os cristãos, nós só chegaremos ao nosso objetivo, à nossa finalidade, se tivermos convicção. Aquele que tem convicção não fica oscilando em cima ou atrás de doutrinas variadas, não. Ele é convicto naquilo que acredita. O primeiro subponto aqui fala poder do Espírito. A pessoa que tem convicção, ela acredita nesse poder do Espírito. É uma pessoa que tem fruto do Espírito. É uma pessoa que é anexada com o Espírito Santo. É a pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo. A sua mente é acompanhada, velada, assistida e direcionada pelo Espírito Santo. Uma pessoa convicta. Ela acredita no poder de Deus. E a pessoa que acredita no poder do Espírito Santo, ele acredita que essa pessoa pode passar por várias adversidades, mas ela sabe que o caminho certo é aquele, é convicto no poder de Deus. O poder de Deus o leva. Por exemplo, é como uma corrente de vento. Uma corrente de vento. Se você for ver uma corrente de vento, por onde passa a corrente de vento, ela sai levando as folhas. Agora tem um aparelho que sopra as folhas, serve como uma grande vassoura. Por onde ele passa, aquele jato de vento sai empurrando as folhas. Então nós, assim como pessoas finitas, pessoas naturais, nós acreditamos na condução do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Ele direciona para o lugar certo. Então é isso, anda na direção do Espírito. Então acreditar no poder do Espírito é isso. O segundo subponto aqui fala, meus queridos, ainda falando sobre a convicção espiritual, né? A convicção, é isso mesmo, a convicção espiritual fala a respeito da confiança em Deus. O que é confiar em Deus?
é aquele que espera e que suporta a dor. Ele está suportando a dor, ele está sentindo a dor, as adversidades agora, mas ele sabe do objetivo, ele é convicto naquilo, na promessa, na ordem dada por Deus. Então, mesmo que ele sinta dor, mesmo que ele passe por essas adversidades, ele não vai afrouxar, ele não vai desistir, ele não vai mudar de caminho, ele não vai mudar de igreja, ele não vai mudar de opinião, ele não vai mudar de doutrina, ele não vai mudar de Deus, ele não vai mudar de fé, de forma alguma. Ele está passando a dor, está passando por aquele processo, mas ele sabe, ele vai superar, porque o Deus que o chamou, que é aquele Deus que cuida, ele vai fazer essa pessoa superar e ele vai chegar ao objetivo, porque esta pessoa, ela é uma pessoa convicta espiritualmente. E terceiro subponto fala da fidelidade na pregação. Só aqueles que acreditam, que têm convicção, eles acreditam numa só voz e também fala uma só coisa. Ele não oscila, hoje fala uma coisa e amanhã fala outra. Não, ele tem convicção. Ele fala hoje uma coisa, amanhã fala a mesma coisa. Paulo fala assim, eles creram e por isso falaram. E falou assim, e nós cremos e por isso falamos. Ele está dizendo uma palavra eu ouvi e esta palavra eu falo. Lembra lá em 1 Coríntios 11, né, capítulo 11, que ele fala a respeito desse assunto? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso é convicção, é fidelidade à palavra. Aqui está falando fidelidade na pregação. Ele ouve e fala exatamente na íntegra o que ouviu, fidelidade na palavra. Quando se fala aqui na palavra, fala na pregação, fala na mensagem, fala no conteúdo bíblico. Ele não viaja, como diz na maionese, escorrega na maionese. Essa pessoa, ela não oscila no sentido doutrinário, no sentido teológico, compreende o que Deus falou e assim da mesma forma ele fala. Ele não é uma pessoa que delira, não é uma pessoa que inventa fábulas, não é uma pessoa que escorrega, não tem fidelidade naquilo que fala. Aquelas pessoas que deliram, não adianta. Eu vou criar aqui uma palavra de efeito romântica e tá. Pessoas que deliram, e não é isso o evangelho, não é isso. Fidelidade à palavra de Deus é falar o que você leu, o que Deus ensinou através da sua palavra inspirada, é aquilo que nós iremos falar. Isso é convicção espiritual. Se não tivermos essa convicção espiritual, você muda de doutrina toda hora. Essa aqui está certa, é aquela que está certa. Convicção espiritual. A palavra tem que ser a mesma, tem que falar a sua identidade cristã. Ela tem que ser diferenciada, ela tem que ser autêntica, tem que ter origem, tem que ter identidade. Você tem que falar chibolete e não cibolete. Você foi chamado por Deus, Deus te deu uma mensagem, Deus colocou a palavra na tua boca, não fale algo diferente. Fale o que o Senhor colocou na tua boca, te ensinou. Segundo, convicção moral. Primeiro, retidão nas ações. Essa convicção moral, se você é alguém que tem convicção espiritual, é fidedigno à palavra de Deus, você é uma pessoa que vai ter convicção moral. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você conhece a lei moral. Por que conhece a lei moral? Porque o nosso Deus é Deus moral. E tudo que nós vamos fazer, o nosso coração, a nossa vida, o nosso pensamento, ele já vai identificar se é certo ou se é errado por causa da pauta que nós seguimos. A pauta que nós seguimos é a palavra de Deus que nos direciona
a uma vida moral. Então, se nós somos pessoas convictas espiritualmente, também somos pessoas convictas moralmente. Vivemos numa sociedade, mas vivendo uma vida moral, vivendo um mundo de Deus dentro do mundo dos homens, vivendo a moralidade de Deus no meio de um mundo imoral dos homens. Mas nós somos identificados através das nossas ações morais. Segundo aqui fala sobre a reputação ilibada. É aquela reputação ilibada, é aquela reputação que é vista, né? Reputação, quando nós falamos de reputação, nós falamos daquilo que os homens vê na gente, né? Reputação é o que os homens examinam e veem na gente. Se a gente tem uma reputação ilibada ou não, ou se nós somos taxados igualmente qualquer um. O que Deus, quando Deus olha para nós, vê o que nós somos, vê a nossa identidade como nós somos, mas o nosso interior. Mas quando os homens nos olham, eles nos veem como nessa questão de reputação, é através das nossas ações, através da nossa vida cotidiana, como nós nos portamos. Se nós somos alguém que vivemos uma vida moral, nós vamos nos portar de forma moral, e os homens que estão no mundo imoral olharão para nós e verão em nós uma vida diferenciada, pautada na moralidade do Criador, o Todo-Poderoso, o Soberano Deus. Terceiro e último fala vida irrepreensível. Vida irrepreensível é aquela vida que não se encontra motivo para censurar. É uma vida que não há repreensão, não há dolo. Lembra que Jesus falou com Natanael: eis um autêntico israelita em que não há dolo. Já ouvi algumas palavras, alguém falando isso comigo, meu coração doeu, porque isso desencarregou sobre as minhas costas uma grande responsabilidade. Esse é um pastor em que não há dolo. Isso pesa sobre as nossas costas, porque a questão de dolo, meus queridos, corresponde a uma vida. Uma pessoa que não tem dolo é uma vida que é uma vida pautada na moralidade de Deus. É uma pessoa que não vive errando, uma pessoa que não vive vacilante, uma pessoa que conduz a sua vida de forma justa, de forma decente, uma pessoa que vive respeitando as leis vigentes do país e sem afetar a moralidade de Deus. Apesar de nós sabermos que nem tudo que é moral hoje, isso é legal. Ou seja, nem tudo que é legal, nem tudo que é legal é moral, é isso. Nem tudo que é legal hoje é moral, porque já estão legalizando coisas que são imorais. Mas nós devemos nos portar de acordo com a moralidade de Deus, porque somos servos do Deus Altíssimo e vivemos numa pauta cristã, uma pauta dada por Deus. Por fim, aqui, convicção social, bem-estar comum. Essa convicção social, ela proíbe a gente de desassociar a nossa vida espiritual com a vida social. Por quê? Porque se nós formos escorregar para um lado, radicalizar para um lado, nós vamos para esses extremos, nós vamos nos tornar religiosos. Nós vamos achar que só somos cristãos santos na igreja. Não precisamos carregar uma vida de santidade, uma vida moral aqui na sociedade. E nós precisamos olhar para a sociedade como um todo. Essa questão de reino de Deus, onde tem alguém é servido, é senhor de todos, isso não funciona, isso é uma irrealidade, isso não é real. Porque todos nós somos servos, pastores ou membros, todos nós somos servos. Quando eu sirvo a você, isso não faz de você um senhor. Não, você precisa ter a mentalidade que você também é servo. Você vai me servir, vai servir qualquer um outro. Nós aqui dentro, nós somos súditos do mesmo reino. Senhor é só o Senhor Jesus. Todos nós somos servos. E quando nós olhamos nessa dimensão bem-estar comum, nós vamos orar a Deus buscando o bem-estar para todos, independente de estarmos comungando a mesma fé ou não. Nós vamos olhar para todo ser humano e vamos ter um olhar como Deus olhou
e deu o seu único filho para todo mundo, para que todos, né, que acredite nele, que entregue a sua vida para ele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus morreu por todos. Então precisamos ter esse olhar. O bem-estar, a convicção social é isso. Ter um bem é como um autêntico político, né? Não queria meter política aqui, até porque eu sou quase que apolítico, né? Mas eu sei que isso funciona e precisa acontecer. Se é uma realidade, precisa acontecer aqui. Mas político bom não é aquele que faz por mim em detrimento de outro, porque ele é simpatizante daquilo que eu sigo, do meu grupo. Não, isso aí não. Para mim não serve. Quem for me oferecer alguma coisa particularmente para mim, para ganhar minha confiança ou voto, você já perdeu até a minha confiança. Não é assim. Você quer desenvolver um bom trabalho, quer ter o meu apoio, o meu voto, eu não vou estar fazendo campanha por você, batendo palma. Isso não é do meu feitio. Nunca vou fazer isso. Mas vou dizer uma coisa para você. Mas se você quer o meu voto, o meu apoio em voto, faça o seguinte, faça o bem comum para todos. Traga bens e melhoria para todos. Aí dessa forma você terá o meu voto. Vamos lá. Dedicação altruísta. Essa palavra altruísta parece que tem aí por volta de uns 200 anos. Essa palavra não tem muito velha não. Altruísta é aquela pessoa sempre para cima. Ela tem prazer em ajudar os outros, tem prazer em compartilhar com os outros a alegria dela, tem empatia, a alegria dela é a alegria dos outros, ela contagia as pessoas e faz com que ela mesmo se alegre com a alegria dos outros. Esse altruísmo é algo muito compatível, muito ligado com aquilo que Jesus falou: chorai com os que choram e se alegre com os que se alegram. É aquele que está fazendo o trabalho, mesmo que duro e trabalho que machuca, mas ele está fazendo esse trabalho com ânimo. É mais ou menos assim. Se alguém olha a ele fazendo um trabalho, vai dizer: isso é só isso, isso se resume a isso, a finalidade desse trabalho é esse, digamos assim, fazer um evento. Ele diz: não, é muito mais do que isso, isso é alegrar o coração de Deus, você está entendendo? É como que alguém olha para um pedreiro fazendo, isso é até uma história antiga, pedreiro fazendo uma construção, colocando tijolo lá. O que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui umas alvenarias. E quando passa, tem outro construindo lá um templo, fazendo alvenaria também. Fala: o que você está fazendo aí? Ele falou: eu estou fazendo aqui uma igreja. Aí passa, tem outro fazendo o mesmo trabalho lá. E você, o que você está fazendo? Ele falando: eu estou fazendo aqui um templo para a gente adorar a Deus. Isso é o altruísta. O altruísta sempre olha por uma visão positiva e muito mais além, uma visão muito mais além. Então esse é o nosso estudo de hoje, né? Cultivando a nossa convicção cristã. Primeiro uma convicção espiritual, depois uma convicção, né, moral, que é uma regra para nós, e depois finalizando com a convicção social. Nós não podemos andar desassociado da nossa vida espiritual, moral e social. Nós somos igreja, mas vivemos nesse mundo e compartilhamos as coisas com esse mundo, com a sociedade presente, a sociedade real desse tempo presente. E precisamos conviver com eles, dando exemplo de crente, passando, sendo luz para esse mundo. E por isso, meus queridos, não desanime, cultive sempre essa convicção. Quem tem convicção não fica oscilando, mas se mantém firme, acreditando no Todo-Poderoso Deus. Até a próxima, assim querendo Deus. Até lá.